Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Vamos fazer o nosso momento de reflexão para fazermos então, depois termos a nossa palestra hoje com a Sueli, que vai falar sobre perturbação espírita após a morte. Após a morte, né? Vamos fazer a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez nos reunimos em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, para aprendermos um pouco mais da tua doutrina, do teu evangelho, contando com o auxílio do alto, dos trabalhadores desta casa, na espiritualidade, desta casa tão querida e amada, que possamos apreender ao máximo os ensinamentos que, sem dúvida, receberemos na tarde de hoje. Obrigado, mestre querido, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Uma boa tarde a todos nós. Nós estamos caminhando aqui no Livro dos Espíritos, nessa parte aqui que fala sobre a separação da alma do corpo, né? Isso sempre desperta muita curiosidade, que, como a gente já falou, embora a gente saiba o que acontece por experiência própria, e nem só por ouvir os espíritos contarem, mas cai no esquecimento, nós ficamos aí atraídos por esse mundo, né? Por essa terra que a gente reclama, mas gosta, né? É o instinto de conservação que nos prende aqui. Então, a gente pode até reclamar de muita coisa, reclamar que a vida não está boa, que as coisas não estão bem, mas a gente quer ficar por aqui, né? A gente não quer sair, mas não tem querer, né? Quando chegar o momento, não tem jeito. Não adianta a gente não querer, porque isso aí não tem escolha. Nós fizemos essa escolha antes de reencarnar, mais ou menos o tempo que viveríamos na Terra, né? Pela escolha das provas que fizemos, ali estava mais ou menos determinado o tempo de saída aqui da Terra. Não é bem um dia assim, não. É aquele minuto, é aquele instante, é o período, é o tempo realmente. Quando se aproxima o momento da gente partir, então as coisas vão se encaminhando, pessoas vão sendo usadas como instrumento para isso acontecer, né? Os menos avisados, coitados, que acabam sendo instrumentos e respondendo pela morte trágica de pessoas. Então a gente tem assim compaixão, porque a gente sabe o que espera, né, por nós, quando nós somos utilizados como instrumentos ou para o mal, ou para que, se for de nossa imprudência e negligência, formos responsáveis assim pela partida de pessoas aqui da Terra, de espíritos. Claro que a gente já falou sobre isso, a gente sempre reforça, se foi porque estava na hora. Mas aquele que, por negligência ou imprudência, provocou isso, deu essa justificativa ao mundo, né, para a partida daquela pessoa, foi responsável pela partida, não está sabendo se está ou não está na hora. Foi imprudente, negligente, então vai responder pela morte, não é, física daquela pessoa, pela partida do espírito para a dimensão espiritual, não resta dúvida. Agora, quando vai, é porque está no momento. Porque se não estiver, Deus não permite. Vai chegar alguém que vai nos salvar, alguma coisa vai acontecer que vai livrar a pessoa da partida para a dimensão dos espíritos, se não estiver na hora. Então, a gente mais para frente, quando chegar no capítulo sobre fatalidade, nós vamos deixar mais ainda claro isso, que é um assunto que eu acho que importa tanto. De vez em quando eu estou pincelando sobre isso, porque dá assim uma tranquilidade a todos nós que estamos nesse mundo, fazendo a nossa parte direitinho, né, obedecendo ali tudo que está já ao nosso alcance, fazendo a nossa parte. Não vai nos acontecer nada que não tiver que acontecer.
Eu às vezes brinco com a pessoa que tem gente que tem muito medo de andar de avião, né? Aí fala assim, eu nunca vou morrer de acidente de avião, porque eu não entro nisso, não viajo de avião e nem vou viajar, mas se tiver que morrer de acidente de avião, o avião vai cair em cima da casa e vai morrer de acidente de avião. Aconteceu isso aí agora há um tempo atrás, né? E eu não sei nem se chegou a ferir alguém na casa, mas o avião caiu em cima da casa. Então é aquela história. Olha, não adianta a gente ficar em desespero, ficar especulando, ficar se torturando, sofrendo por antecipação, porque o que tiver reservado para a gente vai chegar. Isso não tenhamos dúvida. E o que não tiver, não vai, se nós não formos imprudentes e negligentes. Porque se formos, aquilo que a gente também não tiver que passar, acaba passando. Pelas nossas imprudências na vida, né? Se ao atravessar essa avenida aqui, se a gente não olhar, pode morrer atropelado, ainda que não esteja na nossa hora. É uma imprudência atravessar essa avenida aqui e não olhar. É trânsito intenso, né? Então, isso seria uma imprudência. Pode morrer antes da hora, sim? Pode. Agora, se formos atenciosos, estivermos ali, esperando, na calçada, na faixa, no sinal, tudo bonitinho, fazendo a nossa parte, o carro desgovernado subir na calçada e nos matar, chegou o nosso momento. Aí chegou, né? Então, a gente só vai no momento certo. E, antecipadamente, caso a gente tenha responsabilidade naquilo ali com as nossas negligências e imprudências. Isso aí, se a gente sempre cai, vai resumindo, vai enfiando isso tudo aí dentro de um funilzinho, lá no finzinho, depois de tudo drenado, depois de tudo peneirado, está o quê? A desobediência e a obediência. A desobediência como causa dos sofrimentos e das desgraças, das tragédias, e a obediência como um motivo de felicidade para a alma. Agora, não esquecendo sempre que nós temos as fatalidades aí no finalzinho desse funilzinho aí, que independentemente da nossa vontade de hoje, mesmo que a gente obedeça, as coisas que tem que acontecer vão acontecer. São aqueles sofrimentos causados por causas anteriores. Mas, de qualquer maneira, não deixe de ser fruto da desobediência. Se não é da desobediência de hoje, é da desobediência de ontem. Então, a desobediência é a responsável pelas nossas dores e sofrimentos. A gente pode reparar que em todos os sentidos, quando a gente tem algum problema, alguma regra foi esquecida, né? Alguma regra não foi respeitada por nós de alguma forma. Bem, quanto a essa questão da separação da alma e do corpo, nós já falamos na semana passada que não dói, né? O que dói muitas vezes é a prestação de conta. Aquilo tudo a gente já falou e ficou para a gente entender um pouco sobre essa questão da perturbação espírita. Sabe-se, a gente aprendeu aqui nas reuniões que estivemos aqui estudando, que a alma, ao partir da Terra, ela deixa o corpo físico, ela vai com o seu corpo espiritual para a dimensão dos espíritos, e ela então vai seguir o seu rumo. Só que isso não acontece com tanta facilidade assim. Por melhor que seja, que tenha sido aquela pessoa na Terra, né? Não é apenas sacudir a poeirinha e sair, não é bem assim. São dezenas de anos ali, ali junto daquele corpo, molécula por molécula ligado a ele, né, ao espírito, aquele corpo ligado molécula por molécula ao espírito através do perispírito, absorvendo e produzindo o princípio vital que dá a vida. Então são dezenas de anos nessa
nessa integração. Então é natural que o espírito, ao desencarnar, ele não saia tão rapidinho assim, né? Ainda ele passa por momentos de perturbação, sem saber exatamente o que aconteceu com ele. Eu trouxe para ler aqui, eu não gosto de ficar fazendo leitura, mas algumas coisas, se a gente não estiver lendo, a gente perde muito do conteúdo, né? A visão da morte comentada assim por Pedro Bial. A gente fica assim na dúvida, será que é dele? Esse aqui é, porque tem a característica dele, né? Porque muita coisa na internet bota o nome que quer lá para poder vender, né? Mas isso aqui tem a cara dele, realmente tem a linguagem dele, é muito interessante. Vamos, ao ler isso aqui, a gente pode entender como o espírito fica perturbado ao se vir fora do corpo, né? E ele não entende muito bem ainda. Então tá assim. Ele diz, né? Ele conta: assisti a algumas imagens do velório de Bussunda, aquele do Cacete Planeta. Foi naquela época que ele escreveu isso aqui. Assisti a algumas imagens do velório do Bussunda. Quando os colegas do Cacete Planeta deram seus depoimentos, parecia que a qualquer instante iria estourar uma piada. Estava tudo sério demais. Faltava a esculhambação, que aquele programa primava por essas coisas, né? Faltava a esculhambação, a zombaria, a desestruturação da cena, mas nada acontecia ali de risível. Era só dor e a perplexidade, que é mesmo o que causa em todos os que ficam. A verdade é que não havia nada a acrescentar no roteiro. A morte por si só é uma piada pronta. Morte é ridículo. Você combinou de jantar com a namorada? Está em pleno tratamento dentário? Tem planos para a semana que vem? Precisa autenticar um documento no cartório? Colocar gasolina no carro e no meio da tarde morre. Como assim? E os e-mails que você ainda não abriu? O livro que ficou pela metade? O telefonema que você prometeu dar à tardinha para um cliente? Não sei de onde tiraram esta ideia. Morrer? Morrer a troco de quê? Você passou mais de 10 anos da sua vida dentro de um colégio estudando fórmulas químicas que não serviriam para nada, mas se manteve lá, fez as provas, foi em frente. Praticou muita educação física, quase perdeu o fôlego, mas não desistiu. Passou madrugadas sem dormir para estudar para o vestibular, mesmo sem ter certeza do que gostaria de fazer na vida. Cheio de dúvidas quanto à profissão escolhida, mas era hora de decidir. Então decidiu e mais uma vez foi em frente. De uma hora para outra, tudo isso termina. Numa colisão na freeway, numa artéria entupida, num disparo feito por um delinquente que gostou do seu tênis. Qual é? Morrer é um xiste. Xiste é piada, né? Obriga você a sair do melhor da festa sem se despedir de ninguém, sem ter dançado com a garota mais linda, sem ter tido tempo de ouvir outra vez sua música preferida. Você deixou em casa suas camisas penduradas no cabide, sua toalha úmida no varal e penduradas também algumas contas. Os outros vão ser obrigados a arrumar suas tralhas e mexer nas suas gavetas, a apagar as pistas que você deixou durante uma vida inteira. Logo, você que dizia: das minhas coisas cuido eu.
Que pegadinha macabra é essa? Você vai sem tomar café e talvez nem almoce, caminha por uma rua e talvez não chegue na próxima esquina. Começa a falar e talvez não conclua o que pretende dizer. Não faz exames médicos, fuma 2 maços por dia, bebe de tudo, curte costelas gordas e mulheres magras e morre num sábado de manhã. Se faz check-ups regulares e não tem vícios, morre do mesmo jeito. Isso é para ser levado a sério? Tendo mais de 100 anos de idade, vá lá. O sono eterno pode até ser bem-vindo. Já não há muito mesmo a fazer. O corpo não acompanha a mente. E a mente também já rateia. Sem falar que há quase nada guardado nas gavetas. Ok, hora de descansar. Mas antes de viver tudo isso, morrer cedo é uma transgressão. Desfaz a ordem natural das coisas. Morrer é um exagero. E como se sabe, o exagero é a matéria-prima das piadas. Só que esta não tem graça. Por isso, viva tudo que há para viver. Não se apegue às coisas pequenas e inúteis da vida. Perdoe sempre. Então, a gente, nesse texto aqui, a gente só fica imaginando o estado de perturbação que a alma entra quando ela se vê numa situação dessa. Porque ela vai se encontrar numa situação que ela não sabe explicar. Não é? É como a gente entrar no quarto para trocar uma roupa, num banheiro para tomar um banho e tira a roupa, não dá tempo de se vestir, alguém nos sequestra do jeito que a gente está ali e nos coloca num lugar totalmente desconhecido, estranho à nossa realidade, com pessoas que a gente não conhece de imediato. Então, há possibilidade da alma não entrar naquele períodozinho de perturbação? Não. Nós vamos ver aqui em O Livro dos Espíritos que isso não é igual para todo mundo. Mas esse momento, esse estadozinho de incompreensão que a alma fica, né? Como disse aqui o Pedro Bial, saiu para tomar um cafezinho ou para almoçar com um amigo, não aconteceu. Quer dizer, o espírito, ele vai àquele encontro, se tiver alcance dele fazer isso, ele volta para casa, ele procura as pessoas que ele ama, que ele conhece, né? Ele vai para perto daqueles que estão ali pensando nele, em busca de uma explicação para a sua situação. Conversa e ninguém responde. Então isso é um estado que é comum a todos os espíritos que desencarnam. Não é de sofrimento, é de susto, né? É de surpresa, não, é de incompreensão, não é um sofrimento, mas é algo que ele não consegue explicar. Kardec pergunta: deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Eles respondem: consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Então o espírito, ele não tem consciência daquilo que está acontecendo com ele. Né? Porque, principalmente, se for uma morte repentina, né? Por uma coisa trágica, um acidente, né? Um mal súbito, se for algo que ele não espera. Porque aquele que já está doentinho, ele já está refletindo um pouco sobre essa situação. E, se for uma doença incurável, ele está controlando, mas ele sabe, não é, que pode estar mais perto do que outra pessoa, embora isso não tenha lógica,
Não tem. Quantas vezes nós vemos numa família uma pessoa que está acamada há tempos ali, já com uma idade avançada, a pessoa não anda, né? Fala com dificuldade, precisa de atenção, é totalmente dependente e vai embora o jovem da família num acidente ou até mesmo num mal súbito. Não precisa nem ser um acidente. Então é inexplicável para a gente isso aos olhos do mundo, né? Então é difícil de entender, de aceitar, inclusive, uma situação assim. Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós, com qualquer família que nós conhecemos. Com a nossa família, com as famílias dos nossos amigos, com todos. A gente acha que tragédia só acontece na família do vizinho, mas não. Acontece em todas elas. Todo mundo está aqui no mundo. Não é que esteja sujeito a isso tudo, mas fizemos escolhas das provas e essas escolhas não estão tão claras no nosso nível de consciência, embora muitas pessoas possam intuir o momento ali, o momento da morte, o momento que eu digo assim, aquele período, a pessoa começa a questionar um pouco isso ou aquilo, mas certeza não tem. E ainda bem, né? Já imaginaram se a gente viesse para cá com a data certa de sair daqui, que terror que ia ser. A gente não ia conseguir nem viver, porque nós já somos cheios de medo. Vivendo na incerteza, nós já somos cheios de medo. O pessimista, ele é alguém que não quer que nem nada dê certo para ele mesmo. Porque se der, ele tem medo que piore. Então ele prefere ficar do jeito que está, porque já não está bom mesmo, né? Então a gente é cheio de medos e receios. Então imaginemos se a gente soubesse, é uma bênção o esquecimento. Quando a gente vai sair, a gente não sabe, né? Ainda bem que a gente não sabe. Nem de nós, da nossa própria partida, e nem da partida daqueles que nós amamos, dos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, a gente não sabe. Ainda bem, mas a qualquer momento realmente aquela pessoa que nós esperamos para almoçar pode não chegar. Aquela pessoa com quem a gente marcou um lanchinho à tarde pode também não chegar. Isso é da vida, né? Então a gente tem que estar. Não digo a gente viver pensando nisso e se preparando para isso. Não, eu vou lanchar, marquei um lanche com um amigo, mas será que ela não vai morrer antes de chegar ou que eu vou morrer antes de chegar? A gente não vai viver pensando isso, né? Deus nos livre de viver pensando nisso. Então, a educação para a morte não é isso. A educação para a morte é uma educação para a vida. Apenas a gente entender que a morte é a única certeza que a gente tem na vida. Certeza, muitos sonhos, muitas aspirações, a gente tem muito tudo isso, mas certeza mesmo, só que vai sair daqui um dia, né? Kardec pergunta, todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Eles respondem não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Vamos entender se consciência pura aqui não é perfeição, não. Não é perfeição. Ninguém é perfeito nesse mundo de provação e expiação. Temos boas almas encarnadas aqui para servir de exemplo para a gente, de modelo, né, de elevação, mas não são perfeitos ainda. E não existe a perfeição, mas a consciência pura é aquela vontade de acertar, aquela certeza de ter feito as coisas que estavam ao seu alcance. Esse esforço a gente tem que fazer. Isso não tem jeito, não adianta a gente correr. Não é? A gente sabendo que essa atitude não é digna, não vamos fazer, não vamos praticar. Ainda que a gente possa ter algumas perdas, não importa. Mas se a atitude não é digna, não vamos embarcar nessa, porque isso vai ser cobrado pela nossa consciência. Aí a gente não vai ter consciência pura. A consciência pura é exatamente fazer ao outro aquilo que a gente quer que seja feito a nós.
Porque isso aí a gente está fazendo o melhor que a gente pode, ainda que aquilo que a gente possa fazer para alguém não esteja à altura dela, mas é o que nós somos capazes, é o que a gente pode oferecer. Não é aquele que convida alguém para sua casa, uma pessoa que tenha bens, que esteja muito acostumado com muito conforto, né, com as coisas muito boas, ele faz um convite a essa pessoa para se hospedar na casa dele. Se ele fez esse convite, ele quer tratar bem, ele vai dar o melhor que ele tiver, ele vai dar o melhor quarto, a melhor cama, a melhor roupa de cama, de banho, tudo que ele tiver de melhor, ele vai oferecer para aquela pessoa. Mas às vezes ele vai dar uma roupa de cama com um material que aquela pessoa pode não gostar. Ela pode estar acostumada a dormir na seda, no cetim, e vai ter que dormir às vezes no algodão, que está muito bom. Que algodão é muito bom para se dormir, né? Mas ela é tudo que aquela pessoa tem para oferecer. Ela não tem mais, ela ofereceu tudo que ela tinha. Então essa pessoa fez o melhor para aquela outra, que pode até não ter gostado da hospedagem, mas foi o melhor que ela pôde oferecer. Então com a vida é assim também. Embora a gente não seja perfeito para fazer tudo 100%, Deus não espera isso de nós, que Ele nos conhece perfeitamente. Tanto Deus conhece a sua criação, que está lá na Bíblia, isso é alegoria, é evidente, que Ele se arrependeu de ter criado o homem, de tanta maldade que Ele viu no homem depois. Ele viu tanta desgraça na criatura, tanta maldade, que Ele se arrependeu de ter criado o homem. E por alegoria também na Bíblia, Ele destruiu a humanidade que Ele criou com aquele dilúvio. Isso é alegoria, porque o dilúvio não foi mundial, não destruiu tudo. Mas na alegoria foi assim. Ele se decepcionou com a sua criação, né? Aí pediu a Noé para fazer a arca, colocar lá exemplares dos animais, e ele com a sua família para depois repovoar a terra, com a esperança de povos melhores, né? De homens melhores. Então, se nós não podemos dar o máximo esperado, Deus, Jesus, nosso anjo da guarda, eles sabem disso, mas eles sabem também que a gente pode fazer muito mais do que faz. Isso eles também sabem, né? Então, se nós estamos dando o melhor, estamos com a consciência pura. Então, essa consciência pura vai nos ajudar nessa rápida passagem por esse período da perturbação. Perturbação sempre vai ter, porque é aquela história. Se a pessoa não espera e de repente ela é arrebatada, não é claro que ela vai ficar perdida. Uma pessoa que é sequestrada e jogada num cativeiro aí que ela não conhece nada, ela fica perdida ali, né? Então é natural que isso aconteça, mas o tempo que ela vai levar nesse estado de perturbação, o tempo que o espírito vai levar voltando para casa, indo trabalhar, porque eles se acham bem, então com o corpo espiritual, ainda não testaram se esse corpo passa ou não pela parede, porque quem aqui de nós vai tentar passar por uma parede dessa? Só se estiver doido, né? Porque não vai. O espírito desencarnado, ele não acha que ele está desencarnado, então ele não vai fazer esse teste não, de querer passar por uma parede não, porque ele sabe que ele não vai passar, ele vai, mas ele não sabe disso, porque ele pensa que ele está vivo. Diga, penso. Ele está vivo, então para ele está vivo, aí ele não vai passar, mas quando ele perceber muitas coisas diferentes, não é? Eu sempre falo assim, as pessoas às vezes que falam assim, que nada, morreu, acabou, não fica nada, isso aí não tem jeito. Aí eu falo assim, olha só, eu não posso provar por A mais B para você que você não vai morrer, que você vai continuar vivo. E você também não pode provar para mim que também tudo acaba. Você não tem como provar. Eu tenho mais argumentos para provar que a vida permanece, que a vida continua, do que você tem de que ela acaba.
Até pela questão da lógica, né? Do bom senso. Mas ainda que você pense assim, tudo bem. Mas ventila essa possibilidade. Você não pode provar que acaba, né? Então pensa assim, você foi, tá num ambiente, ninguém fala com você, ninguém te responde. Pessoas que você gosta e que você tem certeza que gostam de você te ignoram. As pessoas começam a mexer nas suas coisas e doarem essas coisas. As pessoas começam a reformular o seu quarto, colocam outro no seu lugar de trabalho. Algo está diferente, tem alguma coisa acontecendo. Aí, nesse momento, você lembra, bom, eu posso ter morrido realmente e a vida continua, eu só não tenho mais o corpo, não estou sendo visto. Isso é uma coisa lógica. Mas o espírito não está perturbado para isso. Não, a perturbação dele é não entender o que está acontecendo com ele. Ele não fica sem raciocínio, não. Ele não fica impedido de pensar, não. Ele só fica confuso. Ele não sabe o que está acontecendo com ele. Então, se ele começa a perceber que as coisas não estão no movimento que deveriam estar, poxa, tem alguma coisa diferente. É como a gente que trabalha em algum lugar ou frequenta um grupo qualquer, de repente você chega nesse ambiente, as pessoas não te dão muita atenção, respondem mal a um cumprimento que você fez, mas aí você, poxa, esse grupo sempre foi solidário, sempre foi legal, essas pessoas são minhas amigas, o que está acontecendo? Aí você procura um amigo ali e fala, fulano, por que vocês estão me tratando desse jeito? Tem alguma coisa errada? Aí você vai se inteirar daquela situação. Mas com o desencarnado, ele pode fazer quantas perguntas ele quiser, que ninguém vai responder, porque ele não está sendo visto. Mas que está diferente, tá? Então, quando as coisas estão diferentes do movimento que a gente tem, que a gente reconhece, tem algo errado. Ou a gente fez alguma coisa a alguém, estamos encarnados e as pessoas não nos querem mais no grupo, ou então a gente desencarnou e não está nem sendo visto. Né? Isso é uma possibilidade. Então, já que não existe prova contra nem a favor, vamos então ir pelo lado do bom senso e da lógica, né? Esse estado é o que se chama de perturbação. Não é que o espírito fica doido, maluco, não é isso. Ele só fica confuso e quer trabalhar, ele quer voltar para a casa dele, ele quer voltar para o movimento dele, ele não sabe que morreu. Aí, quando acontece as reuniões, na reunião mediúnica, ele é levado a essa reunião para que, quando chega esse momento de que ele já pode saber disso, ele é informado de que ele está na dimensão dos espíritos, que ele continua vivendo, mas não da forma que ele pensa, né, que ele não tem mais o corpo físico. Ele fica rebelde às vezes, ele reluta quanto a isso. Mas como eu me vejo? Porque ele toca o perispírito. Ele toca o corpo que ele carrega, né, que é o corpo espiritual. Mas aí o doutrinador, aquele que dirige a reunião, pede para ele observar se é através da garganta dele que ele está falando. Aí ele começa a observar que tem algo diferente. Aí o doutrinador fala, olha para esse corpo que está aí bem próximo ao seu, porque o espírito não entra no corpo, ele fica ligado energeticamente, uma combinação fluídica para que ele possa se comunicar. Não há uma entrada do espírito no corpo do médium, não é uma possessão, né? É apenas uma, digamos na linguagem vulgar aí, é um encosto, encostou no campo energético do médium. Aí ele observa, ele fala assim, realmente, sim, ainda mais que se ele é um espírito que ocupou um corpo masculino e ele está ali falando através de uma médium mulher, ele começa a ver que tem algo muito diferente. Então ele entende. A princípio ele fica muito nervoso, fica muito apavorado e logo percebe. Porque aí nesse estágio que ele se encontra, ele já pode observar pessoas que ele conhece que já estão na dimensão dos espíritos. Porque muitas vezes nesse período, nesse estado de perturbação, a alma não se sintoniza para ouvir o que estão falando para ela. Os espíritos estão falando para ela.
Ela não alcança nem a visão da dimensão espiritual. Para ela está vendo o ambiente de trabalho, a casa dela, ela vê isso, porque ela está sintonizada com esse ambiente ainda muito material. Isso está no arquivo mental. E ainda que não esteja, ela plasma isso, porque é o pensamento que comanda, é a alma que comanda. Então ela fica assim, confusa. Não é doida não, né? Porque quando se fala em perturbação, parece que a pessoa fica maluca. Não, o espírito não enlouquece. Ele apenas fica confuso. Aí vem uma pergunta importante, ó. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Eles respondem assim, uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. E não podia ser de outra forma. Mais uma vez, nós estamos aqui recebendo dos espíritos a orientação sobre as nossas responsabilidades. Então, quando a gente diz que nós temos que nos educar para a morte, não é viver pensando que ela está chegando, que o nosso amigo não vai comparecer ao almoço, que ele pode morrer. Não é isso. Mas é saber que nós não pertencemos a esse mundo. Não sabemos que horas que nós vamos sair daqui, quando nós vamos sair daqui, nem como, né? Mas sabemos que vamos. Tendo essa consciência que a vida continua, que a gente só perde o corpo, que nós continuamos do jeito que nós somos, com nossos pensamentos, com as nossas teorias, com os nossos conceitos e preconceitos, tudo isso nós permanecemos com tudo isso. Ninguém vira santo porque desencarnou, né? A gente tem medo, então acha que virou santo, né? Ainda bate na madeira, tem medo, a alma venha. Olha, às vezes as pessoas falam assim, mas me mandaram acender vela para fulano de tal que morreu, mas eu não posso fazer isso na minha casa, né? Porque senão eles vão para lá. Olha, eles já estão lá, eles não vão não, eles já estão lá. E essa questão da vela, nós não vamos entrar nesse mérito aí, porque cada religião tem suas práticas, tem seus recursos, né? Seus rituais. O espiritismo vê a luz do conhecimento, do evangelho, da compreensão, e não a luz material. Então a alma precisa de luz? Precisa, mas não é a vela que vai dar isso a ela. É a compreensão, é o conhecimento, é o afloramento de tudo que ela sabe, né? Que os espíritos que se encarregam disso, seu próprio anjo guarda, que o anjo guarda continua com a pessoa, né? Com aquela alma, não a abandona, né? Ele continua ali orientando, só que naquele estado ainda de confusão que ela se encontra, ela não ouve. Ela não ouve o que se fala com ela. Ela só quer entender o que está passando ali, mas ela nem imagina. Aqui, por um acaso, aqui alguém imagina que tem que ficar ouvindo voz do anjo da guarda? Não. E o desencarnado continua assim. Ele vai, como é que ele vai se preocupar com isso, se ele não tem esse hábito, né? Então é a mesma coisa que continua. É por isso que há esse estado. Agora, aquela pessoa que sabe disso, que sabe que existe uma outra vida, que sabe que só o corpo morre, que ela continua, né, na sua caminhada evolutiva, ela vai mais rapidamente entender aquele processo. Mas o que vai contar de verdade é a elevação do espírito, é a consciência pura desse espírito, que faz que ele seja mais acessível à investida dos espíritos nessa orientação e do próprio anjo da guarda dele. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a situação. Nunca aconteceu com vocês, assim, de estar em algum ambiente que não seja o quarto, né, onde a gente entra, deita lá para dormir? Às vezes tem uma varandinha na casa, ou tem um outro espaço, a pessoa sentou-se ali e cochilou.
cochilou, entrou num cochilinho ali que é muito gostoso, por sinal, né? Fazer esse cochilinho depois de um almoço e tal. Não é dormir, né? Mas aí na hora que a pessoa é despertada, ela precisa reconhecer o ambiente. Né? Alguém já passou por isso? É interessante porque ela precisa reconhecer. Aí ela desperta assim, ela estava num cochilo, ela estava dormindo. Né? Quando a gente fala num cochilo, ela estava dormindo. Aí na hora que ela desperta por um barulho ou outro, ela precisa olhar o ambiente para ela reconhecer. Eu estou na sala, eu estou no quarto, eu estou na varanda, onde que eu estou? Então isso acontece com a alma após a morte. Ela precisa reconhecer o seu estado. Né? Aquele que sai do soninho, que despertou, ele logo vê que ele está no quarto, ou está na sala, ou numa varandinha, seja onde for. E a alma precisa reconhecer, mas nem sempre o ambiente em que ela se encontra vai ser familiar a ela. Às vezes não é. Quase sempre é um ambiente assim que ela conhece, não o mesmo, mas assim um ambiente de um hospital, um ambiente de uma família, quase sempre é uma coisa assim, que é familiar a ela isso, mas não é a família dela ainda, não é o quarto dela, não é o hospital que ela costumava frequentar, é de um pouco diferente. Então ela começa a se ambientar com essa situação, mas é sempre muito confuso para ela. A duração da perturbação de após morte é muito variável. A lucidez das ideias e as memórias do passado voltam à medida que se extingue a influência da matéria e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Quando se fala em anos, podem ser até assim centenas de anos, porque o espírito ele vive fora do tempo, ele não conta tempo. Eu me lembro que uma comunicação que marcou bastante para mim nas reuniões mediúnicas foi a comunicação de um espírito que chegou procurando a casa dele. Mas ele não achava. Ele estava, não é, na mente dele, ele estava sintonizado onde ele morava, no ambiente em que ele morava, no local ali, no local geográfico onde ele morava, mas ele não achava a casa. E ele falava que ele andou tanto para chegar até lá, mas ele não achava mais aonde era a casa, e ele precisava de achar, porque nessa casa ele tinha feito um local para ele guardar o ouro que ele ganhava. Ele ganhava, trocava em ouro e ele guardava lá nessa casa, nesse local, nesse ambiente. E ele estava carregando ele estava carregando um saco cheio de ouro. Na ideia dele era isso, né? O médium sentia isso, que ele estava carregando uma coisa, que para ele era ouro. Ele via aquele ouro ali dentro daquela sacola, daquele saco que ele estava carregando. Só que ele não achava a casa que ele tinha que guardar aquilo ali. Então a gente fica imaginando o tempo. Ele não sabia nem que época, mais ou menos. Mas pela circunstância de guardar ouro em casa, assim, num lugar apropriado, eram de centenas de anos. Né? Era coisa muito antiga, que antigamente se fazia muito isso, né? Na época dos escravos se fazia isso, para eles não roubarem, né? Fazia um buraco na casa que ninguém sabia, mas o dono da casa sabia. Então olha só o tempo, que isso foi, deve ter uns 2 anos aqui na casa que aconteceu essa comunicação. Imaginemos o tempo que aquela criatura estava carregando aquele saco que ele achava que estava cheio de ouro, né? Olha o tempo. Ele não entendeu, para ele estava vivo, ele estava procurando a casa dele, que ele não estava entendendo porque que a casa dele não estava lá. Já tinha sido demolido o tempo que tinha, né? E só tinha o espaço lá, que ele não achava a casa dele.
Então a gente fica imaginando o tempo que um espírito pode levar para sair desse estado de confusão mental, de perturbação. Então, quanto mais conhecimento ele tem de que a vida continua após a morte, mais rápido ele vai sair desse estado de perturbação. Vejamos, nós aqui, todos nós aqui temos essa certeza, não temos? Certeza, não é nem conhecimento, é certeza. Não é? Nós temos certeza de que a vida continua. Porque até todas as religiões não debatem isso. A forma de como essa vida acontece é que eles não sabem explicar. Mas o Espiritismo explica e nós temos a certeza que a vida continua. Pô, a gente, de repente, não consegue ser visto, não consegue ser ouvido. Né? Tem gente no nosso lugar. Então, se a gente tem esse conhecimento de que a vida continua, a gente vai entender, não pertenço mais ao mundo dos encarnados. Porque não fica doido, o espírito raciocina, ele tem condições de raciocinar. Então é claro, olha como que esse conhecimento vai ajudar. Aí sim, nesse momento, a gente abre para os espíritos nos orientarem e nos direcionarem aos locais de atendimento, onde nós vamos ser socorridos, atendidos, dar sequência aí à nossa vida. Então é rápido, não é? É um período rápido, não demora muito. Porque é claro que a gente sabe que não pertence a esse mundo. Por mais apegados que a gente seja, a gente sabe que não pertence a esse mundo e que a vida não vai terminar quando a morte do corpo chegar, né? Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Essa questão do gênero de morte, eu continuo lendo, mas a gente vai explicar sobre isso. Ó. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimento, o espírito é surpreendido. Ele é surpreendido. Uma pessoa que está na cama, com uma doença já num estado terminal, ela não vai ser surpreendida com a morte. Não, ela sabe que ela está doente, bem doente. Surpreendida ela não vai ser. Agora, uma pessoa que está sã, sem problema nenhum, sem doença, sem nada, de repente ela tem um mal súbito ou sofre um acidente, ela é surpreendida pela morte. Essa é surpreendida. Aí, esse estado de perturbação pode ser maior nela, mas não é regra. Porque se ela for uma pessoa com conhecimento dessa situação de vida material e espiritual, não vai levar muito tempo também. Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado dele. É aquele caso que eu contei aqui daquela irmã que via as crianças chorando. Ela era diretora da Mansão do Caminho lá na Bahia. Ela via as crianças chorando, ela se via o corpo, mas ela não atinava que o corpo estava morto. Para ela, não dava. Para ela ia acordar, ela só estava emancipada do corpo, ela estava dormindo e ia acordar, mas não acordou. Ela foi acordar sim, espiritualmente, foi despertar, ela já tinha, o corpo já tinha sido sepultado, ela estava imantada. E aí sim, mas não demorou muito não, foi uma coisa rápida, porque logo a gente acorda, realmente desperta, quando se tem esse conhecimento. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a brusca mudança que nele se opera. Muitas mudanças, né? Muitas. Entre elas, de repente ser surpreendido também por passar pela parede sem querer. Ele não procura isso, mas pode acontecer. Né? Quantas vezes a gente vai entrar, tá com várias pessoas, vai entrar, a pessoa larga a porta bate. E a gente fica do lado de fora, não consegue entrar. Nesse caso, a porta vai bater, mas ele vai conseguir passar. Ele já estava no embalo. Aí que ele vai ver que tem mais coisa errada ainda, que encarnado ele não pode estar. Então é nessas circunstâncias que o espírito vê o seu velório. Ele vai ao velório achando que é de alguém, é dele, mas ele não consegue perceber isso por causa da sua confusão mental. Então a gente vê que não há um sofrimento, há uma confusão mental que vai se dissipar com mais ou menos tempo, dependendo do nível de compreensão dessa alma, né, desse conhecimento que ela carrega. É por isso que a gente tem que viver de uma forma
tranquila nesse mundo. Estamos aqui, temos que fazer tudo que o mundo exige que a gente faça. Cuidar do corpo, da alimentação, não é? Todo mundo tem direito a um conforto para viver nesse mundo. É lógico isso, é necessário para que a gente possa manter a lucidez. Eu não sei se foi Aristóteles, eu já fiquei de verificar isso e acabo esquecendo depois que eu chego em casa. Que ele diz que o homem precisa de alguns bens do corpo, da alma, das coisas espirituais, sem os quais germes criminógenos poderão tomar conta da sua mente. E é verdade. Então a gente precisa das coisas do mundo, mas não podemos dar às coisas desse mundo mais valor do que elas na verdade tenham. A gente precisa de tudo enquanto a gente está aqui. Agora, sabemos que a qualquer momento podemos sair daqui. E a gente não sabe quando, a qualquer momento. Isso é verdade. Eu não vou ler tudo, porque também a gente já está com o nosso horário aí avançando. Mas algumas coisas a gente pode citar sobre isso. É um depoimento de um rapaz que estava, eu não sei se vocês lembram, eu lembro desse acidente, a mídia mostrou, comentou muito. Esse avião, ele caiu no rio Hudson. Se a palavra não é assim, a pronúncia, me perdoem. Mas ele caiu ali em São Francisco, naquele rio. Ele não conseguiu pousar. Então ele caiu ali, em Nova York, em janeiro de 2009. Ele foi muito comentado, esse acidente. Apesar de ter sido um acidente assim sério, ninguém morreu nesse acidente. Todos se salvaram. Eram 155 passageiros, todos sobreviveram. Eu me lembro direitinho desse acidente, eles mostrando, gravaram tudo, as pessoas saindo pela asa assim do avião e os botes esperando. Não houve nenhuma morte. Mas esse Rick Elias, ele estava nesse avião. Ele estava num assento na primeira fila nesse voo 1549 desse Airbus A320, né, que fez esse pouso forçado. Elias conta as 3 coisas que ele aprendeu naquele dia, quando ouviu o comandante do avião falar: preparar para o impacto. Ele falou que essas foram as 4 palavras mais difíceis que ele ouviu na vida. Porque ele falou: podemos morrer. Todos nós podemos morrer aqui. E ele ainda jovem, tinha filhos pequenos. Então a gente realmente não tem que viver se preparando, mas tem que saber que as coisas podem acontecer. Aí ele diz assim: ao ver a água se aproximar, aprendi que tudo muda em um instante. Realmente, tudo pode mudar na nossa vida num instante. Aí ele diz assim: nós temos essa lista de desejos para antes de morrer. Temos estas coisas que queremos fazer na vida. Todos nós temos, né? Todos nós temos desejos, aspirações, né? Pensei em todas as pessoas que eu queria entrar em contato, todas as cercas que eu queria ter consertado, todas as experiências que eu queria ter e nunca tive. Quando eu pensei sobre tudo isso, depois eu inventei um ditado que diz: coleciono vinhos ruins. Não é que ele ia colecionar vinhos ruins, mas o que ele diz aqui eram vinhos que não eram caros, que poderiam ser abertos em qualquer comemoração, que ele nunca mais guardaria aquela garrafa especial para ser aberta numa ocasião especial, porque essa ocasião especial pode nunca chegar, né? Então todas as nossas ocasiões são especiais, todos os nossos momentos são especiais. Então o que veio na mente dele foi exatamente isso: a gente viver intensamente cada dia, realmente como se fosse o último, porque a gente não sabe quando nós vamos partir dessa, porque aí a gente não vai ter tantos remorsos, tantos arrependimentos, se a nossa consciência estiver tranquila, se ela estiver pura, se a gente tiver feito a nossa parte, não é? Quando eu pensei então que eu poderia não ter oportunidade de abrir aquela garrafa de vinho especial, ele falou: nunca mais eu vou ter uma garrafa de vinho especial na minha casa. Terei vinhos ruins. Ruins no sentido de ser vinhos mais comuns, né?
A segunda coisa que aprendi naquele dia, e isso foi quando evitávamos a ponte George Washington para não bater nela, o que não foi por muito, quase que bateram, né? Ele pensou, nossa, eu tenho um grande arrependimento. Em minha própria condição humana e erros, tentei ficar melhor em tudo que tentei fazer. Mas em minha condição humana, eu também deixei muito meu ego me controlar. Eu me arrependi de perder tempo com coisas desnecessárias, com pessoas que são tão importantes para mim e eu não dei essa importância. Pensei sobre o relacionamento com minha mulher, com meus amigos, com as pessoas. E depois, enquanto eu refletia sobre isso, eu decidi eliminar a energia negativa da minha vida. Tipo assim, se eu me livrar dessa, serei mais light, mais pacífico, mais brando, né? A gente precisa de susto de vez em quando, né? Não é perfeita a minha vida, mas com certeza ela ficou bem melhor. Não tive uma briga com minha mulher há 2 anos e uma sensação ótima. Já não tento mais estar certo. Eu preciso ser feliz. Prefiro. É aquela questão, ser feliz ou ter razão? Se for para criar confusão, não vamos ter razão não, vamos ser felizes. Porque o que é certo, o que é verdade vai aparecer. Independentemente da nossa teimosia, vai vir à tona. Então é melhor ser feliz do que ter razão. A terceira coisa que aprendi, e isso é como se fosse seu relógio mental que vai colocando aqueles númerozinhos decrescentes. 15, 14, 13, e você vê que a água vai vindo e vai vindo. Eu digo, por favor, explode. Ele queria que o avião explodisse para tudo aquilo acabar, né? Eu não quero esta coisa partindo em 20 pedaços, como já vimos em alguns documentários, e a gente assim, explodindo, ninguém vê nada, tudo vai pelos ares, né? Aí ele se convenceu de que morrer não era tão assustador quanto ele imaginava. E quando estávamos caindo, eu tive uma sensação de que morrer não era tão assustador assim. É como se estivéssemos preparando para isso durante a nossa vida. Mas era muito triste. Eu não queria ir. Eu amo a minha vida. E aquela tristeza emoldurava em um pensamento que é, eu só desejo uma coisa. Eu apenas desejo ver meus filhos crescerem. Olha só, gente. Quantas coisas importantes que a gente deixa para lá. Né? Quantos desejos e aspirações inalcançáveis que a gente tem e fica brigando com aquilo ali, sabendo que não vai alcançar. E não percebe os valores reais da vida. Numa hora dessa percebe. Então é isso que vai nos dar a tranquilidade da nossa consciência, é fazer a felicidade estar nesses momentos simples, na vida com os nossos afetos, com os familiares, está aí. Entendi naquele momento que ao ligar esses 2 pontos, que a única coisa importante em minha vida era ser um grande pai. Sobretudo, o único objetivo que tenho na vida é ser um grande pai. Aí ele faz assim, foi-me dado um milagre de presente, de não morrer naquele dia. E ganhei um outro presente que foi ser capaz de olhar o futuro e voltar a viver uma vida diferente. Né? Quantas pessoas têm essa oportunidade? Nas experiências de quase morte, num acidente assim, a gente não quer essa experiência não, porque a gente não sabe qual vai ser o desfecho. Mas que elas são valiosíssimas, porque é nesses momentos que a gente cresce muito, né? Então, olha o desafio que ele faz para todos nós. Desafio todos vocês que vão voar hoje a imaginar a mesma coisa acontecendo com o seu avião. E por favor, não, mas imaginem como vocês vão mudar. Então não é imaginar e querer que o avião caia, é imaginar o que vai acontecer e como tudo iria mudar na vida dessa pessoa se realmente isso viesse a acontecer, como mudou na dele, né? O que fariam que estão esperando para fazer porque acham que vão viver aqui para sempre? Como mudariam os seus relacionamentos e as suas energias negativas? E mais que isso, estão sendo os melhores pais possíveis?
Então esse depoimento dele vem muito a calhar nessa questão, porque aquele que não vive como deveria, aquele que não faz a sua parte, aquele que negligencia a vida, ele vai entrar num estado de perturbação muito maior do que os outros que entendem essa situação, os outros que estão com a consciência tranquila. A gente deve viver não se educando para morrer, mas se educando sempre para viver, fazendo sempre o melhor que pode, fazendo sempre as melhores coisas que estão ao seu alcance, aproveitando todos os momentos que a vida oferece, agradecendo a Deus, porque é o que a gente merece, pelo menos nesse momento, para que a gente não se desespere no momento que a morte se aproxime, e depois, para que a gente não entre naquele estado de perturbação maior, com remorso e arrependimento e querendo fazer tudo que não fez e que sabia que tinha que fazer. A gente não é São Francisco, né? Não somos São Francisco. Mas ele deu um exemplo de vida muito grande, né? E de morte numa pergunta que o seu discípulo fez para ele. Ele estava mexendo no jardim. Aí o discípulo falou para ele: mestre, se o senhor soubesse que o senhor ia morrer mais tarde ou amanhã, o que o senhor ia fazer? Ele falou assim: continuaria mexendo no meu jardim. Isso é a paz de consciência, consciência pura e tranquila. Quer dizer, almas que estão com a consciência pura e tranquila passam por essa perturbação rapidamente. Logo compreendem que voltaram para casa, para a vida verdadeira. Ao se estabilizarem, vão visitar seus afetos que estão encarnados. E esses encarnados vão também, desprendidos pelo sono, visitar essas almas que estão na dimensão dos espíritos, porque a vida continua do jeitinho que ela é, a gente procurando a nossa evolução e o nosso aperfeiçoamento. Muita paz para todos.